Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos mergulhar em alguns textos bem antigos para tentar montar uma espécie de projeto, sabe? Um guia para uma vida mais organizada, mais ordenada, tudo isso tirado de uma sabedoria que já tem milênios. Essa é a grande questão, né? Uma pergunta que, no fundo, todo mundo se faz. E para tentar achar um caminho, a gente vai usar 4 textos bem distintos como nossas fontes. Pensa nisso como uma jornada de descoberta mesmo. Então, vamos começar essa exploração. Bem, o nosso primeiro pilar, ele vem de uma fonte que fala muito sobre a importância da estrutura externa. A ideia aqui é que o primeiro passo para uma vida com propósito é fazer parte de uma comunidade organizada, ter um papel definido ali dentro. Algo que, pensando bem, conversa muito com a nossa busca hoje por significado, seja no trabalho ou na comunidade. Então, esse texto nos dá uma visão panorâmica, uma visão macro de uma sociedade que era incrivelmente organizada. A premissa aqui é que a ordem não serve para limitar. Pelo contrário, ela é o alicerce para a estabilidade e para o propósito de todo mundo. É o reconhecimento de que pertencer a algo maior que nós mesmos é uma necessidade humana. E olha só que interessante o nível de detalhe. A gente vê aqui desde os porteiros, que tinham a função de guardar o templo, até as divisões militares. Cada papel, não importa o quão grande ou pequeno pudesse parecer, era absolutamente vital para a nação funcionar de forma estável. Isso ilustra de um jeito brilhante como a ordem coletiva depende da contribuição de cada um, com um propósito claro. E essa é a pergunta-chave, que nos joga direto para o próximo pilar. Porque, claro, a organização social é super importante, mas tem que ter algo a mais, né? Um componente interno, alguma coisa que nos guie por dentro. Então, vamos avançar um pouco e ver como a história fica mais profunda. A gente sai do coletivo e vai para o individual. Vamos introduzir agora o segundo pilar, aquela convicção interna que orienta uma pessoa, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. É aqui que o livro de Romanos traz um conceito que muda tudo, a justiça pela fé. A ideia é uma virada de chave fundamental. Em vez de focar só em seguir regras externas, o que a gente poderia chamar de uma motivação que vem de fora, o que importa mesmo é cultivar uma confiança interna. Uma motivação que vem de dentro e se torna a base para todo o resto. Esse quadro compara os dois caminhos de um jeito bem claro. De um lado, tem a tentativa de alcançar um ideal só por obras, ou seja, seguindo regras. E segundo o texto, isso meio que anula a promessa. Do outro lado, um caminho baseado na fé e na graça, que aqui tem o sentido de um favor que não se merece. E esse caminho é apresentado como o mais sólido, o mais acessível, o verdadeiro alicerce da esperança. E é interessante que essa base de fé não promete uma vida fácil, sem dificuldades. Na verdade, muito pelo contrário. Olha só essa sequência poderosa. O sofrimento gera perseverança. A perseverança constrói o caráter. E é desse caráter, forjado nas dificuldades, que nasce a esperança. É um processo de transformação, de resiliência, não de fugir dos problemas. Agora, para entender de verdade a importância desses pilares, é fundamental a gente dar uma olhada na alternativa. O que acontece quando essa fundação interna é simplesmente rejeitada? É exatamente isso que essa próxima parte explora. Essa frase do Salmo 14 ela é direta e forte. Ela dá o ponto de partida para descrever um mundo que não tem uma bússola moral interna, e isso cria uma mudança de tom bem clara na nossa análise. As consequências que o texto descreve são bem pesadas. Corrupção, ações terríveis, falta de entendimento. O texto traça uma linha bem direta e sombria entre a ausência de uma crença fundamental e esses resultados destrutivos, tanto no nível pessoal quanto no social. Ok, então a gente tem a estrutura por fora e a base por dentro. Mas como isso tudo se manifesta no mundo real, na prática? Essa pergunta nos leva para o nosso último pilar e talvez o mais prático de todos. E aí a gente chega no nosso último pilar, a ação. É aqui que ideias como ordem e fé se tornam palpáveis, através de um princípio que é simples, direto e que conecta o nosso mundo interior com o mundo exterior. Esse provérbio é de uma profundidade e uma simplicidade incríveis. Ele funciona como a aplicação prática de tudo o que a gente viu até agora. Ele conecta a fé que se tem por dentro com uma ação de compaixão lá fora, um ato que, no fim das contas, constrói a união da sociedade. A lógica aqui é muito elegante, né? A ação é ser bondoso. O significado eleva esse ato a um nível espiritual,
como se fosse um empréstimo ao divino. E o resultado, segundo o texto, é uma recompensa garantida. É a fé se expressando da forma mais pura através da compaixão. Então, aqui está o nosso projeto, de forma resumida. A gente começou com a estrutura, a ordem social, depois adicionamos a fé, que é a nossa base interna, ganhamos consciência ao entender o que acontece quando falta essa base e, por fim, colocamos tudo em prática através da ação compassiva. Esses 4 elementos se conectam e formam um guia bem coeso. E para a gente terminar, fica a provocação. Quando a gente olha para o nosso mundo de hoje, com todos os seus desafios, a desordem, a falta de esperança, a apatia, qual desses pilares antigos parece ser o mais necessário? Qual deles a gente mais precisa resgatar? Fica aí a questão para a gente continuar refletindo. Agradeço a companhia nessa análise.